talvez a fala principal aqui é que você não precisa se preocupar com o aspartame hoje, com as evidências que a gente tem hoje, você não precisa mudar o seu estilo de vida por causa disso, a não ser que você seja uma pessoa que realmente consome 30 latas de Coca-Cola. Mas mesmo assim, muita gente está perguntando do stevia aqui e alternativas. A gente pode dizer que existe um aspartame, que existe um adoçante que é mais seguro do que o outro? Aqui tem alguns que não estão classificados, daí tem isso também, né? Às vezes aí tu diz, não, é porque esse aqui ele tá classificado como, porque tem uma classificação que acho que é do GECFA mesmo, que é geralmente reconhecido como seguro. E aí eles nem colocam uma dose X, porque eles chegam à conclusão de que aquela molécula dificilmente vai causar algum dano e aí fica um pouco mais livre em relação à quantidade. Mas, mesmo assim, é muito relativo isso de ser melhor ou de pior, porque tudo depende muito de quantidade, de contexto, né? Então, eu não sei se eu diria que tem um que é melhor, eu diria que em moderação, tanto faz. E eu sei que a gente tem muito na cabeça disso, do que o que é natural é mais saudável, mas é que tudo depende de contexto, porque, por exemplo, existem alguns tipos de adoçantes que, mesmo sendo naturais, eles podem causar, por exemplo, algum efeito gastrointestinal, e aí tem pessoas que nem toleram consumir. E aí, nesse caso, mesmo sendo natural, talvez não seja a melhor alternativa. Então, é tudo muito relativo. Nesse momento, eu não diria que um é melhor, não sei se o Igor diria. Só falar uma coisa rapidinho, Igor, desculpa. Que você estava falando do produto natural, né? Muita gente comentando aqui da questão do suco de fruta. O pessoal acha que suco de fruta, né, não é natural. Você tá batendo ali 20 laranjas de uma vez e tomando aquilo. A quantidade de açúcar que você tá colocando para dentro, muitas vezes a pessoa acha que ela tá, ai, que saúde que eu tô recebendo aqui, toma 4 copos de suco de uma vez e acha que tá tudo bem. Então, é muito açúcar, né, Marina? E a gente até. A gente tem um vídeo sobre isso ou não saiu ainda? Acho que A perdida, né? Eu acho que não, hein? Bom Que ele foi, acho que escrito bem recentemente. A gente fez um sobre suco de fruta, mas é muito para que as pessoas entendam que ser natural não significa isento de risco, né? E isso pode ser relacionado com praticamente tudo na alimentação, né? Essa lógica representa bem a falácia, né, do apelo à natureza, né, que na verdade é uma falácia porque a partir do momento que existe alguma coisa artificial que a gente criou, que é seguro, que é bom para a gente, e existe alguma coisa que é natural e que causa dano, malefício, essa lógica do natural ser bom, ela vai para o ralo, né? Eu não sei se o Lucas queria complementar alguma coisa, eu ia comentar uma coisa. Pode falar. Eu não sei se já estava planejado em algumas perguntinhas suas daí, mas um ponto muito importante quando a gente pensa em alternativas, quando a gente pensa em decisões no mundo real, né? Agora que a gente comentou da questão de se você está tomando um suco, por exemplo, aí você imagina que seja natural, seja melhor, um suco de fruta, né? Mas no fundo ele pode ter muito açúcar, seja açúcar só da própria fruta, ou seja até um açúcar adicional que você adiciona ali, você acha que é só um pouquinho, e na verdade no fundo pode não ser tão pouquinho assim quanto as colheres de açúcar acreditam. A gente pode pensar em como que os adoçantes entrariam nessa relação, não pela lógica do qual adoçante é o melhor, mas pela lógica de será que o adoçante vai ser útil para mim, vai ser positivo para minha vida? Porque até esse momento a gente só conversou sobre o potencial malefício associado a consumir adoçante de uma forma crônica, em doses altas, né, que é o que parece ter essa remota possibilidade de dano. Mas a gente não pensou na possibilidade de ser útil, né, no mundo real. E, na verdade, a gente tem, inclusive, diretrizes, quando a gente pensa para auxiliar a perda de peso, elas incluem a possibilidade de que você possa, de fato, usar adoçantes como uma forma de substituir açúcares adicionais na sua dieta. Perfeito. Então, se uma pessoa tem um consumo basal, um consumo já original, por exemplo, de açúcares adicionais muito alto, seja açúcar adicional no café, ou em outras preparações, ou em alimentos que têm açúcar adicional e que ela poderia substituir eles por outros que não têm tanto açúcar, a partir do momento que essa pessoa tem uma dieta tão rica em açúcar, cara, se ela consegue, de alguma maneira, tirar esses açúcares, reduzir esses açúcares, bom, idealmente seria eliminando, mas nem sempre é tão fácil assim a gente eliminar, pelo menos não de cara. Se ela tem alguma coisa para substituir esse açúcar e reduzir essa quantidade de energia que ela está consumindo de caloria vazia, né, do açúcar, ela poderia se beneficiar muito, porque ela acabaria tendo uma tendência a perder peso. Um tratamento, Exato, né? No caso, como a obesidade está relacionada a uma série de doenças,
o risco, aumentar o risco de série de doenças, o adoçante se torna um tratamento. Então, como é que a gente, nesse contexto, nós vamos demonizar o adoçante, falar que ele causa câncer, né? Eu acho que essa fala foi extremamente importante aí, Igor. Não estava na minha lista, não. Obrigado. Ótimo. E isso vale também para pacientes, não só redução de consumo calórico para controle de peso, mas para pessoas que também já têm uma desglicemia, por pacientes que têm controle de diabetes mais difícil, ali, diabetes tipo 2, e essa pessoa tem controle difícil de diabetes. Ela pode se beneficiar bastante, muitas vezes, de substituir alguns alimentos ou até o próprio açúcar adicional por um adoçante e aí evitar esses picos de glicemia ali que ela pode ter ao longo do dia, facilitando muito mais o controle, até reduzindo a necessidade de usar doses maiores de medicamento. Daqui a pouco até o paciente receberia uma prescrição de insulina, porque o controle dele está muito ruim, ele está tendo muitos picos de insulina, muitos picos de glicose ao longo do dia. Daqui a pouco a pessoa já até pensaria numa prescrição de insulina para ter um melhor controle ao longo do dia. E, na verdade, isso poderia ser solucionado para determinada pessoa, não para todo mundo, né? Mas para alguém isso pode ser muito bem solucionado tirando esses açúcares adicionais que muitas vezes fazem parte da dieta.